E aí, pessoal do YouTube, bem-vindos aí para uma série nova de Química Geral. Nessa série eu vou trabalhar com vocês as substâncias químicas, ok? Gente, qual é a importância de estudar substâncias químicas? Eu vou tentar explicá-los utilizando esse exemplo aqui, tá certo? Ó, eu trouxe aqui uma espátula metálica, uma colher plástica aí, muito utilizada em aniversário, né, de criança. Tem também que dois palitos de fósforo e esse objeto aqui que é o clássico recipiente de laboratório, um becker, né? Gente, imaginem que vocês nunca se depararam com esses 4 objetos antes e que é a primeira vez que vocês estão tendo contato com eles, tá certo? Se eu pedir para você produzir aí um lote de espátulas idênticas a essa, o que a gente tem que fazer? Qual é o primeiro procedimento a ser realizado? A gente tem que descobrir quais são as substâncias que compõem essa espátula, né? E, consequentemente, à medida que a gente obtém essas informações, a gente vai descobrindo que as substâncias que compõem essa espátula podem não ser as mesmas que compõem aí um palito de fósforo ou um recipiente como esse, um becker, tá certo? Então é exatamente essa o nosso objetivo nessa série de aulas de substâncias químicas, certo? Eu vou mostrar para vocês como a gente faz para diferenciar uma substância química de outra, tá certo? Bom, e a primeira coisa que a gente faz quando se depara com uma substância nova é o quê? A gente observa a sua forma física, não é isso? E é por aí que a gente começa. Na nossa aula 1, eu vou trabalhar com vocês os conceitos de estados físicos e como analisar os estados físicos das substâncias, tá certo? Então é o seguinte, quais são os estados físicos que nós conhecemos? Existe o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Toda substância ela vai se encontrar em um desses 3 estados, tá ok? Então essa é a primeira coisa que a gente percebe ao se deparar com a substância nova. Esses estados são fixos e permanentes? Não, depende de fatores ambientais como pressão e temperatura. Dependendo da variação de temperatura, por exemplo, um sólido ao ser aquecido, ele pode se transformar aí num líquido, ok? Nesse processo, nessa transformação, nós temos aqui o que nós chamamos de uma fusão. A gente diz que o sólido ele sofreu uma fusão. Se você continuar aquecendo um líquido, o que vai acontecer? Possivelmente ele vai passar para o estado gasoso. E nesse estado gasoso, nós damos a essa transformação o nome de vaporização. A vaporização, ela tem um cuidado especial com o termo. Por quê? Porque a vaporização ela pode acontecer de maneira rápida ou de maneira lenta. Por exemplo, quando você derrama um copo de água no chão e deixa lá, né? Esqueceu de secar, por exemplo. Quando você vai olhar, a água já não está mais lá. Ela evaporou, né? Então, quando a gente tem a transformação do estado líquido para o estado gasoso de maneira lenta, nós temos uma vaporização, na qual nós chamamos de evaporação. Tá certo? E se você pegar e fizer essa transformação, essa vaporização de maneira rápida, como, por exemplo, quando você bota uma panela para ferver, né, uma panela de água para ferver, a mudança vai ser intensa, vai ser bem mais rápida. Nós chamamos desse processo de ebulição, ok? Popularmente o pessoal conhece como fervura, né? O pessoal diz, a água está fervendo, né? Então, só para fixar, a vaporização lenta se chama evaporação e a vaporização rápida, intensa, se chama ebulição, tá certo?
Bom, e se a gente fizer o processo contrário, se ao invés de aumentar a temperatura, a gente diminuir? Se você diminuir a temperatura, o gás ele vai dar origem ao líquido, ele vai retornar para o estado líquido. Esse processo nós chamamos de condensação. E, por sua vez, se você pegar esse líquido e continuar resfriando, nós teremos aí a solidificação. Pronto. Acabou? São somente essas as transformações que os estados podem sofrer? Não, ainda tem mais uma transformação especial, que é a transformação do estado sólido direto para o estado gasoso. Essa transformação é chamada sublimação. Um exemplo de uma sublimação comum é aquelas pedrinhas de naftalina que o pessoal utiliza, né? Então, quando você coloca naftalina num determinado ambiente, no recipiente, com o passar do tempo você olha, as bolinhas de naftalina estão ficando menorzinhas e o cheiro dela se espalha pelo ar. Por quê? Porque ela está saindo do estado sólido direto para o estado gasoso. E do gasoso para o sólido, qual é o nome? É exatamente o mesmo, tá certo? Então, do sólido direto para o gasoso, gasoso direto para o sólido, é a sublimação. Tem uma coisa que é importante mostrar para vocês, que se chama curva de aquecimento, certo? O que é uma curva de aquecimento? A curva de aquecimento trata-se de um gráfico que mostra para a gente como se comporta uma determinada substância à medida que a temperatura vai variando, tá certo? Então é o seguinte, se a gente realizasse isso aqui experimentalmente, a gente observar o quê? À medida que o tempo passa, a temperatura está aumentando, tá certo? Então, supondo que a nossa substância seja a água. Com o passar do tempo, a temperatura da água está aumentando, né? Então, quando chega na temperatura de 0 graus Celsius, a gente percebe que o sólido, a água sólida, começa a derreter. E assim, ao invés da temperatura continuar subindo de maneira linear aqui, ela para de subir, ela permanece constante. Nesse momento aqui, nós temos a presença de sólido mais líquido. Então aqui a gente tem a presença da água sólida e da água líquida, sendo que a água sólida está começando a passar para a água líquida, tá certo? Nesse processo de transformação, a temperatura não aumenta, ela permanece constante no 0 graus Celsius por causa da água. Quando todo o gelo derreteu, a gente nota que a temperatura começa a aumentar de novo. A temperatura vai aumentando, 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 até que chega num determinado momento onde a água que estava líquida começa a se transformar em vapor, em água, né, no estado gasoso, no caso, né? Então, aqui nesse momento a temperatura estabiliza novamente e o líquido começa a dar origem ao gás, tá certo? Nesse momento aqui a temperatura estabiliza e ela só vai voltar a subir de novo quando todo o líquido se transformar em gás, ok? Então a partir desse ponto nós só teremos a presença de gás. Olha, essa temperatura onde ocorre a estabilização no momento da fusão ou a estabilização no momento da ebulição, nós chamamos de ponto de fusão e ponto de ebulição. Do que se trata o ponto de fusão e o ponto de ebulição? O ponto de fusão é a temperatura na qual a substância passa do estado sólido para o líquido. É justamente essa temperatura aqui onde estabilizou. É interessante citar o seguinte, que essa mesma temperatura, esse mesmo ponto de fusão, serve
para ser aplicado quando a gente quiser analisar uma transformação contrária do estado líquido para o estado sólido. Se a gente fizer esse mesmo experimento ao contrário, ao invés de fazer o aquecimento, a gente fazer o resfriamento da água, a gente vai observar que a temperatura na qual ela começa a se condensar ou a temperatura na qual ela começa a se solidificar correspondem exatamente com as temperaturas de ebulição e a de fusão, respectivamente, tá certo? Então, quando a gente fala de ponto de fusão, a gente também está falando do ponto aí de solidificação, tá certo? E o ponto de ebulição é a temperatura na qual a substância passa do estado líquido para o gasoso ou o inverso, do gasoso para o líquido, tá certo? Toda substância vai ter um gráfico como esse, não somente a água. O que foi que eu fiz? Eu pesquisei na internet aqui, ó, várias substâncias, tá certo? Eu fiz uma tabelinha, vou escanear, colocar o link aí para vocês acessarem, tá certo? E assim, só para a gente praticar, como é que a gente faz para descobrir qual é o estado físico de uma substância qualquer usando só essa tabela? Por exemplo, vamos pegar aqui o naftaleno. Está aqui o naftaleno, certo? O naftaleno, na temperatura de 25 graus Celsius, ele vai estar sólido, líquido ou gasoso. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente resolve isso? É muito fácil. Primeira coisa que você faz, está aqui o naftaleno, está aqui o ponto de fusão dele, ó, ponto de fusão, e aqui o ponto de ebulição, certo? Então, você vai pegar essa substância, vai colocar aqui assim, ó, naftaleno. Aí você traça uma reta e coloca assim, ó, PF, PE. Ponto de fusão, né? E aqui é o ponto de ebulição. Aí onde tem o ponto de fusão, a gente marca o ponto de fusão do naftaleno, 80 graus Celsius. Vamos colocar aqui 80 graus Celsius. E o ponto de ebulição? O ponto de ebulição do naftaleno é 218. Então, vamos colocar aqui 218 graus Celsius. Tá certo? Então, é o seguinte, nossa dúvida é, em 25 graus Celsius, o naftaleno é sólido, líquido ou gasoso? 25 graus Celsius. Vamos botar aqui a nossa dúvida. Gente, é muito fácil. Depois que você fez esse gráfico aqui, basta você fazer o seguinte, ó. Aqui é sólido, aqui é líquido e aqui é gás. Então, em qualquer temperatura entre 80 e abaixo de 80, o naftaleno estará sólido. Entre 80 e 218, o naftaleno estará líquido. E acima de 280, o naftaleno estará em estado gasoso. No caso, 25 está aqui, ó. 25 está aqui abaixo de 80. Então, o naftaleno na temperatura de 20 graus Celsius vai estar sólido, tá certo? Bom, pratiquem com essas outras substâncias que eu vou deixar lá no escaneado para vocês, tá certo? Galera, eu fico por aqui. Espero que tenha facilitado aí o seu estudo inicial das substâncias químicas. Lembre-se, se ficar alguma dúvida, você pode mandar as suas sugestões, tá certo? Para esse e-mail, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.